nos une e que faz com que a gente venha aqui compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido. E dando continuidade ao nosso livro, No Mundo Maior, esse livro maravilhoso que nós temos estudado, nós hoje temos aqui a Valdirene com a gente e também a Pídia aí continua conosco, tá? E quem leu o capítulo 7, o capítulo 14, tem 7 páginas esse capítulo. É um capítulo, assim, denso, de bastante conteúdo e que traz para a gente uma problemática que está, infelizmente, em muitos lares. Muitos lares brasileiros e nesse momento aí de confinamento, né, dessa quarentena, com certeza essa situação deve estar também exacerbada, deve estar aí sendo causa de algumas dificuldades que podem estar fazendo com que a gente perceba, tá? Toda uma dificuldade que está acontecendo nos lares. A gente vai falar hoje do alcoolismo. Não está aparecendo a tela, Dani? O que será que aconteceu? Que a nossa tela aí perdeu a nossa... Espera aí que o Daniel vai colocar na tela, porque a gente fez de um jeito, né? Eu terminei mudando essa aula para que ficasse uma coisa bem legal. E aí, pessoal, vai falar de uma pessoa de nome Antídio, tá? O André Luiz e o Calderaro, o mentor espiritual, foi na casa desse companheiro de nome Antídio e foi lá, né, aliás, não foi na casa, ele foi ver, né, foi saber o que estava acontecendo com o Antídio. Então, assim, eles estavam num trabalho espiritual muito intenso e, de repente, o Calderaro pergunta, não é? E fica sendo informado da situação desse companheiro Antídio. Vamos acompanhar na tela que a gente vai conseguir ver melhor, não é? Então veio um amigo espiritual do Antídio e disse para o Calderaro, não é? Nosso Antídio não supera a situação e permanece, né, em derrocada quase total. E aí o livro ainda narra que ele está numa situação tão grave, o Antídio, que ele está às beiras da loucura, ele está quase se tornando realmente assim um paciente de uma psiquiatria, de um transtorno mental mais grave. E aí ele continua, né, o informante que está falando com o Calderaro, vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. E aí o Calderaro pergunta, não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Então, do que eles estão falando? Eles estão falando de um homem, né, casado, pai de filhinhos, e que está entregue completamente ao problema do alcoolismo. Há 15 dias atrás, anterior a isso que ele vai narrar, não é? Ele foi socorrido pelos amigos espirituais e o Calderaro fala, né, mas ele foi socorrido, ele ficou tão bem, o que foi que aconteceu? E o informante, né, que é um mentor, que é um amigo espiritual do Antídio, continua dizendo, olha, o nosso irmão, o Antídio, um nome diferente, né, ele tem um estado orgânico invejável, quer dizer, ele tem um corpo físico que suporta toda essa carga de álcool que ele ingere, né? Após sua última intervenção, quer dizer, ele ficou bem saudável, ficou bem legal, não é? Quando ele foi socorrido pelos benfeitores espirituais. Aí ele continua dizendo, logo porém que se viu fortalecido, voltou a beber. Sente uma sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros. A gente já vai explicar, não é? Sua organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de pesadelos, agravados pela situação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então vamos lá, gente, a gente já começa a aprofundar o nosso estudo agora. Primeira coisa que dá para a gente já começar a perceber, não é? Esse nosso irmão, ele foi socorrido. Como muitos de nós, sem perceber. Ele não fez uma prece, ele não buscou socorro por ele mesmo, não. Porque ele curte beber, não
É uma doença, a gente sabe que o alcoolismo é uma doença grave, não é? Aí a gente tem estudado bastante sobre o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença que tem alguns fatores importantes para a gente falar, embora não estejam no livro, né? O alcoolismo é uma doença incurável, quer dizer, não tem cura, só tem recuperação. Como é que recupera o alcoolismo? Evitando o primeiro gole. Os nossos irmãos dos anônimos, né? O Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos, o NA, o AA, estudam há mais de um século essa questão e sabem perfeitamente que o alcoolismo não tem cura. Quer dizer, uma vez quimiodependente pela droga chamada álcool, será sempre quimiodependente pela droga chamada álcool. O que precisa acontecer na vida de uma criatura como essa? Evitar o primeiro gole. Ele não pode continuar, ele não pode beber, porque na hora que ele bebe o primeiro gole, dispara, não é? Lá no cérebro tem uma questão orgânica, o alcoolismo é uma doença física, uma doença orgânica, não só emocional, espiritual, mas é uma doença física. Então tem lá, né, uma questão química do cérebro, que essa química, quando bate, né, 3 minutos depois que ele ingeriu o primeiro golinho de álcool, vai para a corrente sanguínea, rapidinho vai e dispara lá uma compulsão. E não é uma coisa que a pessoa consiga dar conta sozinho. Por isso que precisa de tratamento, não é? Então é uma doença incurável. O alcoolismo é uma doença fatal. Infelizmente, uma doença fatal. Ela leva primeiro à morte do caráter, não é? Leva a criatura a desvirtuamento do seu caráter, ela perde muitas coisas, ela perde a compostura, ela perde às vezes a honestidade, ela perde a capacidade de discernimento do que é bom, do que é certo, do que é real, do que não é real. Então ela vai deteriorando o caráter. Então, a primeira morte é a morte do caráter. E depois, necessariamente, existem as mortes físicas pelo alcoolismo, né? Uma série de doenças que não são diagnosticadas como alcoolismo. Na hora da causa-morte, vai lá dar o testado de óbito, a pessoa desencarnou de alcoolismo. Não, ela desencarnou de câncer de fígado, ela desencarnou de câncer de rins, ela desencarnou de câncer de garganta, ela desencarnou de câncer de estômago, ela desencarnou de acidente vascular cerebral numa hipertensão grave, ela desencarnou pelos agravantes da diabetes, que também muitas vezes é uma diabetes provocada por uma questão alcoólica. Então é uma doença incurável, é uma doença fatal, não é? Que causa morte física e espiritual, e uma doença progressiva. Tá? Então aí a gente precisaria falar mais tempo, mas só para vocês imaginarem, quando a pessoa começa a ingerir o álcool, 2, 3 cervejas, um gole de um destilado, 2 goles, a pessoa já fica em estado, às vezes, de embriaguez. Mas só que o alcoolismo é uma doença que causa no organismo resistência. Então, quanto mais eu uso a química, mais eu vou precisar, tá? Usando essa química, fazendo com que eu sinta o mesmo prazer. Para que eu tenha o mesmo prazer, eu vou ter que ingerir mais química. Então, acontece que, num determinado momento da minha vida, eu tomo, né, uma quantidade da química e depois eu tenho que ingerir mais química para poder dar certo, de sentir a mesma sensação. Então, é incurável, é fatal e é progressiva, a doença do alcoolismo. E o nosso irmão Antídio, o que aconteceu com o Antídio? Ele foi socorrido pelo plano espiritual e mesmo assim ele voltou a beber. Né, Pete? E será que acontece isso? É uma coisa que acontece muito, não é? Tá meio chateadinho, tá meio nervoso o nosso rapaz hoje aqui. Né? A gente não está entendendo por que não está querendo transmitir depois de tanta, né? Sei lá. Mas a gente continua falando, mesmo que vocês não acompanhem, a gente continua falando. Mas quem tem um livro, né? Olha, continuou. Vamos, sei lá o que é, não é? A gente está falando de um tema não tão leve, né? Aí às vezes tem algumas interferências que não fazem parte também da nossa turma, né? Pete, Valdirene quer falar um pouquinho aí dessa questão do alcoolismo. Por que será que a gente é tão teimoso, né? Ele teve um auxílio espiritual. Ele está falando aqui, né? Olha, mas... Esses dias ele teve o auxílio, mas ele retornou. Por que ele retornou? Porque é bem difícil, né? A pessoa que tem o problema do alcoolismo, aqui, como está dizendo, tem os vampiros. Quer dizer, nós estamos sempre acompanhados. Sempre temos companhias espirituais.
Para todas as nossas ações, sempre haverá companhias espirituais e companhias de encarnados também. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que é alcoólica, que ela opta por beber, ela vai atrair um monte de espíritos que adoram a bebida. E aí fica bem difícil você depois se desvencilhar. Então ele teve ajuda, ele foi socorrido, só que o assédio é tão grande que apesar desse socorro, dessa ajuda, ele não deu conta sozinho. E o alcoólico nunca vai dar conta sozinho, porque a pressão é muito grande. E por isso que nós temos que envolver sempre um familiar, um amigo, assim, que é muito difícil, quase que é uma coisa bastante difícil. Mas a gente tem que envolver nas nossas orações, não é? Porque todo esse auxílio, o capítulo vai falar disso, não é? Todo esse auxílio prestado a esse nosso irmão, e a gente vai ver que o auxílio nem sempre é do jeito que a gente gostaria, o capítulo vai mostrar bem isso pra gente, não é? Todo o auxílio aconteceu em função das orações da esposa dele. Né? A esposa dele fez uma intercessão, foi lá e pediu para que a espiritualidade, para que Deus, para que Jesus, não importa se espírita ou se de qualquer outra escola religiosa, mas o que aconteceu? Ele de repente recebeu seu sim. Né? Então, assim, 15 dias que ele tinha realmente tido lá, né, o auxílio. E aí, ele começa a falar aqui, né, ele fala para a gente, olha, de repente, ele foi novamente envolvido por aquela sede escaldante que eu expliquei para vocês, que é uma questão física, é uma questão neurológica, é uma sede, é uma coisa, uma compulsão. Né? Assim como existe a compulsão à bebida, tem a compulsão de compras, tem a compulsão sexual, tem a compulsão de uso de internet hoje, aí uma adicção, não é? Um vício, uma adicção recente, né? do nosso século já, não é? E aqui ele vai falando, né, uma coisa muito séria para a gente estudar. Olha, a sua organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de pesadelos agravados pela atuação das entidades perversas que seguem passo a passo. Nós já lemos isso, eu fiz questão de ler. Por quê? Porque a pessoa, ela toma qualquer entorpecente, viu, gente? Não só a bebida, cocaína, maconha, os opiáceos, os remédios para emagrecer, aqueles remédios antigamente, a anfetamina, mas que ainda existe, né? O pessoal ainda toma essa loucura, não é? A própria uso de tabaco, aquela pessoa que fuma um cigarro atrás do outro para se acalmar, porque eu estou nervoso. Essas pessoas que têm o uso de químicas assim, elas têm uma expansão do perispírito. Então, é como se fosse quase que vamos pensar, uma questão mediúnica, não é? A pessoa se afasta devagarzinho do corpo físico, não é? Expande o seu perispírito e entra em contato com os inimigos espirituais, tá? E aí, eles fazem o quê? Eles implantam, tá? Existe quase que uma implantação de ideias. No caso aqui, o André Luiz deixa claro, tá? Existe uma implantação do processo de quê? De pesadelo. Então, ele não só dormindo, a gente vai ver aqui no decorrer do capítulo, né? Não só dormindo, mas ele também, ele sente essa questão, não é? Nele, no momento em que ele está acordado sob o processo da embriaguez. Então, ele tem pesadelos, ele tem delírios, não é? Alucinações, né? Ele começa a ver, ele começa a ouvir, ele começa a sentir criaturas ao lado dele, a gente vai ver que isso é bem grave, não é? Ele sai do estado de alerta, né? Sai do estado de alerta. E aí ele fica como um barquinho à deriva. Exatamente, Pete. Exatamente, você usou a palavra certa, gente. Ele sai do estado de alerta. É como se, de repente, ele saísse da vigília para o sono. Mas não é um sono. O que acontece nesse processo? Ele está sob hipnose. A embriaguez e qualquer uso de entorpecente, ele causa um processo hipnótico, onde a pessoa dilata a pupila, ela começa a ter os batimentos cardíacos numa outra frequência, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter uma sensação diferente, porque está em estado alterado de consciência, tá? Então, isso é muito incrível. E tem gente que gosta, né, desse estado alterado de consciência. Por isso que a embriaguez é uma coisa que acomete tantos jovens. Por quê? Porque a bebida, né, e qualquer outro tipo de droga, mas a bebida é a droga lícita, né, a droga campeã, exatamente isso,
ela faz com que a criatura saia da realidade. Então, se eu sou tímida, eu fico bem legal, entendeu? Então, eu começo a ficar todo expansivo. Se eu sou muito expansivo, se eu sou um jovem também, assim, inadequado, porque eu chego, entendeu? Então, eu tenho que dar uma baixada nessa energia. Eu tomo, eu fico mais calmo, entendeu? E assim por diante. E de uma certa forma, também, eu não sinto a responsabilidade sobre o que eu faço. Né? Porque foi tudo sob o efeito da bebida. É a grande desculpa. É a grande desculpa. Tá? E continuando depois, ele fala aqui, olha a coisa, né? E aí é legal, porque hoje está saindo legal as imagens que eu coloquei. Olha, a multidão de espíritos conturbados e viciosos que se movia no bar era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, inconscientemente correspondiam ao ritmo hipnotizados pela música inferior, com ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas aturdiam aqui e ali, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Então, imagina o ambiente, né? Eles entraram e se depararam com um bar cheio de pessoas dançando e uma legião ali de espíritos juntos, e o problema não era a dança, né? Porque André Luiz depois ele até comenta, nossa, mas dançar não é algo tão bacana, sublime, né? Construtivo. O problema era a intenção. Ele até responde, o Calderaro lá, que a dança, né, é quase que uma prece, uma oração, é muito bacana, mas que ali no caso o problema era a intenção. Eles estavam cheios de más intenções ali naquele ambiente. E o ambiente estava pesado. Saturado, né? Saturado de criaturinhas, né? Espíritos, gente, que também são inconscientes, por isso que ele usa a palavra inconsciente, né? São crianças do ponto de vista espiritual. E quando eu falo criança, eu não quero dizer que não estou comparando a criança a alguma coisa negativa. Eu estou comparando a criança a alguém que está inconsciente de si mesmo, está absolutamente imaturo. Eu gosto mais da palavra imaturo. São criaturas sem maturidade, sem uma série de virtudes que a gente vai aí adquirir, né, no decorrer da nossa evolução, mas que essas criaturinhas muito apegadas aos prazeres da matéria, envolvendo aqueles dançarinos, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam provocando sensualidade, no sentido de apetites sexuais do mais baixo teor. Muitas criaturas daquelas estavam ali, né, deixando esposa em casa, deixando marido em casa, não é? Deixando os seus compromissos, e ali estavam entregues a um completo abandono de si mesmos, né? E eu achei interessante quando a André Luiz fala, né? Atitudes simiescas, quer dizer, surgiu aqui e ali, símio, macaco, não é? Então, atitude simiesca, então aquela coisa, aquela momice do macaco, aquele jeito esquisito, né? Dançando como se fosse realmente bichinho. Então, parece que esses momentos, né? As criaturas terminam voltando atrás da sua evolução e agindo como, né, no estado primitivo, no estado de puro id, né? O Freud, né, faz lá, né, tem o id, o ego e o superego. Então, assim, id é a instância do quê? A instância do ancestral, do primitivo, do instinto, não é? Então, a criatura estava ali movida exclusivamente pelo instinto. Instinto de quê? Quase sempre sexual, não é? E o sexo irresponsável, o sexo que é uma coisa sublime também, que é um tálamo celestial, de reconstrução de corpos físicos, não é? De construção de novas encarnações, mas o sexo ali de uma forma bastante ainda primitiva e descompromissada. Tá? Eu acho legal falar que assim, a gente às vezes sempre acha que quem anda com a gente espiritualmente são os nossos conhecidos, ou para o bem ou para o mal. Neste caso, não há vínculo. O vínculo que esses espíritos têm é com as sensações, só com as sensações. Então, ele não tem nenhum compromisso com aquele ser encarnado. Ele só está lá porque enquanto aquele ser encarnado está vivendo aquelas sensações, ele quer viver aquilo também. Isso é muito importante, eu acho muito importante. A gente lembrar disso. Isso, é um vínculo de gosto. É um vínculo de gosto, de afinidade, de afinidades sensoriais. Não é uma questão de obsessão. Muitas vezes as pessoas falam, a criatura está usando uma droga, a criatura está
não consegue largar uma determinada adicção por conta de uma obsessão. É diferente. Não, quase nunca não é? Tem amigos espirituais, companheiros, da palavra companheiro, a palavra companheiro significa comer o pão junto, né? Companheiro, né? Compartilhar, não é? Então, assim, tá lá a criatura compartilhando o pão, né? Que pão é esse? Que alimento é esse? A bebida, a droga, não é? A pessoa tá ali naquela sensação compartilhada, não é? E aí, ele, de repente, aquelas pessoas ali dançando estavam ali nessa situação simiesca, não é? Achei muito forte quando eles falam, não é? E aí, aquilo que a Valdirene falou, não é? O André Luiz pergunta, meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constitui falta grave? Claro que não. Lógico que não, não é? De repente, a música sublime, a criatura no bailado, não é? Ali dançando, expandindo a sua alegria, não tem nada a ver com coisa primitiva. Está se alegrando, está feliz da vida, mas não numa situação como muitas vezes a gente vê. Não é? Hoje, infelizmente, a gente vê que tem arrastões aí de criaturas sendo arrastadas, jovenzinhas com 12, 13 anos, arrastadas à sexualidade primitiva, as gestações que depois a criança, quase semi-criança, jovenzinha no início da sua adolescência, engravidando com 12, 13 anos de idade, sem saber depois de quem é aquela criança que está vindo ao mundo. Então a gente vê que são situações difíceis que a gente atravessa hoje, e são essas situações que a gente tem que alertar, né, o nosso coração para observar. Então a dança em si, ela não é nenhum ato negativo, né? E ele responde o Calderaro, o ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. Não é? Então, não é uma dança para expandir alegria, para expandir arte, né? Porque a dança em si, dependendo, é uma arte. Né? Um casal dançando bem é uma arte, gente. Aquela arte que eles vão, né, naquele bailado e mostram uma capacidade, uma flexibilidade. É muito lindo, mas não é esse caso. De jeito nenhum. Aqui eles estão buscando o quê? As sensações. Né? Em busca de sensações às vezes até muito difíceis. Tá? E aí, continuando, olha, o bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser. Olha lá, tá? Eu só reforçando o que eu falei. Com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos, aí é que é difícil. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas já assumindo atitudes de que muitos símios talvez se constrangeriam. Tá? Então, assim, o símio é o macaco, né? Então, de repente, a situação da criatura baixando mesmo livro. Querem falar, meninas? Tudo bem. Então, continuando aqui, pessoal. Né? Espera aí. Continuando, ó. E aí, depois de eles... Então, esse foi o primeiro impacto, né? Entrou o André Luiz e o Calderaro nesse bar, eles fizeram esse parênteses, né? Do que eles iam fazer lá, socorrer, e aí nos deram essa grandiosa lição sobre o bailado, sobre tudo isso que a gente terminou de falar, né? Continuando, ele continua narrando, o André Luiz. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se em pé. Então, vocês imaginam o nível de embriaguez. Primeiro que homem com 45 anos, se é um homem saudável, quer dizer, não é um homem doente, não é um cardiopata, não é nenhum diabético, não é um homem que tenha uma doença aí, crônica, é um homem bastante saudável. Né? O físico de um homem de 45 anos, ele é necessariamente muito saudável, mas não era o caso desse rapaz. Né? Ele estava realmente sem conseguir ficar em pé. Então, quando não consegue ficar em pé, o estado de embriaguez já atingiu, encharcou esse cérebro, gente. O cérebro está completamente encharcado. O cerebelo, porque assim, o álcool, a primeira instância do cérebro que ele destrói é o da deambulação. Aqui o fisioterapeuta que não me deixa mentir, não é? Então, assim, a criatura, a dificuldade que ela tem é de andar, porque ela perde essa capacidade de ter a condição de andar em linha reta. É só pegar, né?
uma pessoa embriagada, ou muitas vezes antigamente, agora não que tem o bafômetro, mas eu lembro quando eu era criança, então os testes de embriaguez mandava a pessoa fazer um 4 com o pé. Ficar num pé só e ficar só no pé. Não fica de jeito nenhum. Não é equilibrar, não tem essa condição. Não é? O álcool é uma droga relaxante, já começa daí, né? Relaxa todo o sistema nervoso central, a pessoa relaxa, por isso que solta esfíncter, por isso que muitos alcoólicos chegam em casa urinados, às vezes até solta esfíncter de fazer cocô nas calças, por incrível que pareça. Solta esfíncter, não é? É muito triste, né, gente? Nossa Senhora, é uma coisa deprimente, tá? E aí ele não conseguia ficar em pé. O benfeitor Calderaro pergunta assim, só para nos ensinar. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, porque ele também não sabia, né? E aí o anjo da guarda, talvez, do Antídio, responde, né? Precisamente há uma semana. Aí o Calderaro fala, vê-se que se esgotou rápido. O que significa isso, gente? Eu falei para vocês aí na nossa fala, começando, que o alcoolismo é uma doença progressiva. Então, provavelmente, quando o Antídio, vamos imaginar que ele começou a beber há 30 anos atrás, com 15 anos, vamos imaginar que ele tenha, geralmente é essa média, que ele tenha 30 anos de alcoolismo. Quando ele começou lá aos 15 anos, uma semana de bebedeira para ele não significava nada. Né? E a gente vê os adolescentes quando começam a beber, não pega nada, mãe, que isso, larga a mão de ser boba, tá tudo lindo, tá jóia. Ok, meu, tá tudo legal, agora. Mas como é uma doença progressiva, eu converso com você. A gente tem mãe vai falar isso, né? Mas dá vontade de falar assim, ó, daqui a 30 anos a gente volta a conversar, tá bom? Tá? Porque realmente, com uma semana de volta aos alcoólicos, ele já estava bastante destruído, né? Bem destruidinho, judiação, rapaz, tá? E aí, aqui a gente já está repetindo aqui, tá? Depois, Antídio, doente e desventurado, pedia um copinho sempre, mais um copinho, que o garçom trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. O suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Então, é outra coisa para a gente observar, tá, gente? Muitos desses ambientes, né, pesados, esses ambientes assim, é muito triste, mas os usuários que estão ali, hoje não só o álcool aqui, na fase, né, nesse livro, quando o André Luiz narrou esse livro, era só álcool, né? Então, hoje a gente vê, né, lá que, de repente, deixa eu ver aqui direitinho para vocês, 1947, tá? 1947, há 73 anos quase atrás, né? Há 73 anos atrás, a gente sabe que era álcool, não é? Agora, hoje a gente se vai num ambiente como esse, tem lá o álcool com o requinte da maconha, com êxtase, com a cocaína, e todas as coisinhas com a lança-perfume, tá tudo aquilo ali embolado, né? No meio do pessoal todo. Mas vamos pegar, né? O que acontece num ambiente como esse? Quase sempre a criatura, quando ela atinge um pico grande, né, de entorpecente no cérebro, ela começa a gritar. Ela começa a gritar, e aí aquela música ensurdecedora também vê o desespero. É um desespero imenso, porque a criatura está gritando socorro, está gritando porque está tendo alucinações, né, coisas terríveis está vendo ali, numa situação deplorável, que muitas vezes a criatura não é socorrida. Né? Vocês querem falar alguma coisa? O tema é denso, né, gente? As meninas estão até quietas. Não, é que e também é o seguinte, né? Hoje em dia são as quantidades e todas as misturas, né? Então, assim, eu lembro que quando a gente era menor, o problema era a pinga. Né? A pinga, era a pinga. Então, tinha até umas garrafadas, umas coisas que a mulherada fazia para ajudar o homem quando estivesse naquele estado também. Hoje em dia, muitas dessas pessoas nessas festas não fazem nem noção do que tomaram ou do que ingeriram. Eles nem sabem. E quanto mais jovem, mais, sabe? Mais inconsciente. Mais entregue, mais inconsciente.
E isso é muito difícil, muito, é desesperador. E o que dá desespero, gente, especialmente para os pais, né, de adolescentes, a gente sabe que é uma situação bastante dura, né, porque já está comprovado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que 14% dos nascidos no planeta Terra têm alcoolismo. 14%. Pode ser que não venham a desenvolver a doença, porque muitos deles, dos 14%, não vão desenvolver a doença no sentido de que não vão ingerir o álcool. Então, tá? Não vão chegar a desencadear a doença, mas tem a doença, porque é uma doença genética também. De pai para filho, de avô, né, da ancestralidade nossa toda aí, também a Terra vem se encharcando de álcool desde que o mundo é mundo, tá? E isso, lógico, que termina mudando a composição até do nosso DNA. Então, de repente, existe muita gente alcoólica, muita. Mas como é que vai descobrir se tem o alcoolismo? Quando vai lá e toma o primeiro porre, como eles falam, né? A primeira encharcada de álcool, vai lá, bebe, e sente uma euforia, uma coisa, aquilo dá, né? Um barato, como eles costumam dizer. E aí, nós sempre dizemos, né? Nós que somos da saúde mental, a gente fala assim, não é uma questão de desprazer. O problema é que tanto o álcool como as outras drogas ilícitas, elas causam o quê? Prazer. Não é desprazeroso. Não. É desprazeroso o efeito no dia seguinte, mas a euforia do dia, a euforia que aconteceu no ato da ingestão do álcool, é uma euforia grande, aquela sensação que nós analisamos aí no começo, né? A sensação aquela sensação de euforia, aquela sensação, aquele bem-estar, entre aspas, de eu estou fora da realidade, eu estou me sentindo mais forte. A cocaína, por exemplo, ela dá a sensação de que eu sou poderoso, não é? Dá um empoderamento imenso, né? A gente ouve eles falar disso. Mas voltando para o álcool relaxa, o álcool deixa a pessoa mais engraçadinha, mais falante, fala mais piada e fica mais irreverente, entendeu? Então todo mundo acha muito legal. Muitas pessoas usam como uma válvula de escape, né? Então, assim, tudo é motivo para eu ir lá beber para me sentir melhor. Então, se eu estou feliz, eu vou lá comemorar, eu vou tomar umas para comemorar. Aí, se eu estou deprimida, eu vou lá beber uma para eu esquecer. Então, assim, a vida tá um saco, tá chata, tá difícil, e eu vou fazer o quê? Afogar as mágoas num copo de bebida. Hoje em dia até as músicas, né, ficam incentivando. Desculpa para quem gosta, mas tem umas músicas aí que vou beber para esquecer, então assim, ainda ficam estimulando isso. Vamos esquecer os problemas enchendo a cara. E aí você só está aumentando seus problemas, né? O problema é que hoje o álcool é lícito, né? Não se imagina uma festa sem álcool, não se imagina. Um passeio sem álcool, né? Nada legal se não tiver a presença do álcool. As propagandas, gente, todo mundo que bebe é lindo, novelas, né? É lindo, né? É lindo, é charmoso, é legal, né? É porque tem uma indústria muito forte, não é? Que paga muito imposto, não é? Nunca se fez um estudo, mundialmente falando, em nenhum país, né, não se fez um estudo que foi levado a sério. Lógico que devem ter inúmeros estudos, mas nunca se levou a sério estudos de cientistas aí, cientistas sociais, cientistas da saúde mental, né, que fizeram, e com certeza fazem muitos estudos, mostrando que o imposto que cada governo arrecada das indústrias que produzem o álcool, de diversas formas, o uísque, a cerveja, né? A cerveja é uma coisa tão exaltada, né? Na nossa cultura, especialmente os vinhos, né? Que é algo tão requintado, tão lindo, né? Entre aspas. Mas assim, eu coloco entre aspas porque eu não concordo, né? E todo mundo que me conhece sabe que eu não concordo com essa exaltação ao álcool, porque eu acho muito triste, né? Porque o ônus social que isso causa é muito maior, não tem dúvida, gente. A conta vai para o bolso de todos nós. A gente paga muita conta. São muitos acidentes de carro, são muitos acidentes de moto, é muita violência doméstica, é muita violência nos próprios lugares onde tem os bares, os bailes, essas coisas todas. E esse pessoal vai para os hospitais públicos ou não, com facada, com tiro, com espancamento, com lesões graves, muitas vezes precisando de amputação, de prótese, de órtese, e isso tudo está na nossa conta.
E aí, o imposto que é gerado, estou fugindo um pouco do tema, desculpa aí, tá? Do tema do livro, mas esse imposto que é gerado é pequeno para pagar essa conta, e a gente paga a conta, não é? Fora, sem pensar na questão da saúde mental e da questão da violência doméstica que lesa emocionalmente tantas crianças, né, tantos filhos de alcoólicos, né? Só para fechar a questão, assim, nós não estamos fazendo aqui julgamentos. Você fica claro, né? a gente não está julgando. A gente só se preocupa e fica muito angustiado com os antídotos da vida, sabe? Nos dá muita tristeza, é uma questão de compaixão aos antídotos da vida. Cada um faz o que acha que deve fazer, igual, é um problema das pessoas, mas assim, a gente precisa ter um olhar de compaixão para uma situação grave, muito grave, de uma pessoa como antídoto, e que ninguém está livre disso. Toda família tem um ou dois, uma meia dúzia, algumas famílias, né, de antídotos, né? Vamos lá. Então, olha que judiação. Suor lhe escorria da fronte, de vez em quando desferia gritos. A gente já leu sobre isso, né? Olha lá. Vamos analisar do ponto de vista espiritual. 4 entidades embrutecidas, quer dizer, 4 espíritos difíceis, com dificuldade, né? Também alcoólicos, né? Submetiam-no aos seus desejos. Quer dizer, a criatura... O doutor João Lourenço, que inclusive está fazendo agora uma transmissão ao vivo, agora às 20 horas, né? A gente está até falando do mesmo tema, eu recebi o convite para participar, para assisti-lo, né? Deus abençoe o doutor João Lourenço, um especialista, psiquiatra, especialista na questão do álcool e drogas, né? E ele está nesse exato momento fazendo uma transmissão também, para quem quiser depois procura lá, tá? Deve estar no YouTube. E aí, ele, o doutor João Lourenço, ele sempre fala que o alcoólico, né, o usuário, mas o alcoólico especialmente, ele é só um caneco. Ele é um caneco onde os espíritos que estão usando junto com ele depositam ali, né, a sua sucção. Então, vem e suga, não é? Aquele entorpecente, aquele álcool, suga, e ele fica o quê? Ele fica um caneco. Por isso que a criatura, depois de um certo tempo, né, a pessoa, o usuário de álcool, ela fica com 20, 30 anos a mais. Pega uma mulher alcoólica de 30 anos, todo mundo acha que ela tem 60. Pega um homem alcoólico de 30 anos, todo mundo acha que ele tem 55, 60 também. Ele está destruído. Por quê? Olha lá. Entidades embrutecidas submetiam aos seus desejos. Vampirizavam. Vamos pensar em vampiro, gente? O que é vampirização? Vamos pensar no pernilongo. Um vampirinho simples e tranquilinho. A gente fala assim, nossa, tão pequenininho esse vampiro. Ele incomoda bastante porque ele vai lá, ele pega o biquinho dele, ele introduz na sua pele, ele suga o seu sanguinho, mas ele não faz só isso. Ele deixa o seu veneninho. Aí a gente coça. Eu sou alérgica, eu vou morrer. Não é? Então, assim, exatamente qualquer vampiro faz isso. Então, ele suga o que é seu e deixa em você o que é dele. Esse é o processo, tá? Então, assim, é muito triste, né? Vampirizavam a organização fisiológica alternadamente, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que se sentiam singular prazer. Aquele vídeo que está no YouTube, para quem quiser olhar melhor o tema, chamado Sozinho, tá? Tem um vídeo chamado Sozinho, né? É forte, gente. Ali, né? Os espíritas que inventaram, né, que fizeram aquele vídeo são maravilhosos, porque ali aquilo é um aprendizado enorme para todos nós. Mas chama Sozinho. Põe lá no YouTube. Lá no YouTube, Sozinho, você vai ver alcoolismo sozinho, você vai ver um excelente vídeo, né? Por isso que não se bebe pouco, porque você não está sozinho. Lá, eles revezavam. Os 4 revezavam. Você imagina, Fabrício? E por isso que quando o alcoólico fala, não, mas hoje eu vou tomar menos, hoje eu vou tomar só 2 doses. Não consegue, né? Porque ficam ali, quer mais, você não dá conta. Ele está bebendo por ele e pela galera que está junto. Então lá, semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam, né? Então, quer dizer, gente, vai acoplando. Sabe uma luva? Pega uma luva de borracha, tá? Fica assim, ó, toda acoplada, né? Fica certinho. E aí, aquelas entidades, aqueles espíritos, eles entram, né? Não que eles entram no corpo, mas eles, né,
mediunizam a criatura, entram na sintonia e ficam ali. Só que eles ficam revezando, não é? Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio, quer dizer, o antídio, né, embriagado, começou a rogar: salve-me, salve-me por amor de Deus. Ó, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos. Piedade, quem me livrará? Socorro, socorro, judiação. Então, assim, ele já estava absolutamente entregue, né? Aí o que a gente chama, que o Kardec coloca no livro dos médios, é o terceiro grau da obsessão, possessão, né? Tem a obsessão simples, fascinação, possessão. Então já é um caso onde ele já está completamente entregue aos, né, desejos, né, à alucinação dos próprios espíritos desencarnados, tão infelizes quanto ele. A Pide lembrou a questão da compaixão, e é de verdade. É muito lindo o trabalho do AA, né? Eu sempre exalto o trabalho do Alcoólicos Anônimos. Quando os companheiros lá, né, nos Alcoólicos Anônimos, eles contam os seus dramas, eles rememoram os seus dramas, né? Eles estão auxiliando para que aqueles que estão ingressando na Irmandade, eles consigam também ter o choque da realidade. E tentem, né? E recebem a força para poder se libertar. Agora, não só eles, mas também libertam os outros desencarnados que estão juntos. A Elisete está fazendo uma pergunta aqui. Se existe hereditariedade no álcool? Sim, sim. Sim, Elisete. É o que eu disse, né? Historicamente, a humanidade vem, né, usando o álcool desde lá dos tempos imemoriais, lá dos primeiros séculos da era cristã, ou mesmo antes disso, não é? A gente tem na história os imperadores alcoólicos, né? O Nero era um grande alcoólico, né? A perversidade do Nero era exaltada. O Emmanuel, nos livros dele, há 2000 anos, deixa eu ver, 50 anos depois, eu estou lembrando aqui, o Ave Cristo, Renúncia eu não lembro, nem a Paulo Estevam não tem narrativas, mas há 2000 anos, 50 anos depois, o Ave Cristo, que são 3 romances de Emmanuel, tem episódios ali que o Emmanuel conta dos governantes, mas encharcados de bebida. Então isso terminou fazendo com que, historicamente, também o nosso corpo físico tivesse, né, criasse uma condição hereditária para o álcool. Então, filhos de alcoólicos, netos, sobrinhos de alcoólicos, quase sempre desencadeiam a doença em determinado momento ou fica fora, fica longe, né? Mais uma pergunta da nossa irmã Tânia. Ela pergunta se esses espíritos que vampirizam o encarnado alcoólico, se eles têm uma ligação anterior com ele ou se podem simplesmente estar lá porque foi aberta a porta da influência. Não tem, tá? Não tem. Não necessariamente tem, porque esse espírito vampirizador, ele está a serviço das sensações dele. Ele encontrou alguém que bebe e que ele se afiniza com essa sensação, ele acopla naquele. Não, e não tem vínculo, Nem amizade nenhuma. Entendeu? A gente já comentou isso. Então, é isso, não tem. É uma diferença, né, Zé? Há uma diferença quando o obsessor, ele tem uma dívida com você, então é um pacto de vingança, ou mesmo porque ele gosta muito de você, quer ficar perto de você. Isso é uma situação. Nestes casos, geralmente, é por conta da sensação. Ele quer viver essa sensação de prazer, sentir isso. Eu ia falar que ele não tem o vínculo, mas ele pode criar esse vínculo a partir do vício. Então, ele vê a presa, muitas vezes eles se afinam tanto, porque ele se torna uma presa, né? Fácil, porque ele tem o vício, eu também tenho, só que ele está em desvantagem, ele está encarnado, eu estou desencarnado, estou vendo tudo. E aí, ele, a partir disso, ele cria um vínculo, porque muitas vezes é só ali pontual, naquele momento, naquele bar, mas muitas vezes existe uma afinidade tão grande que ele gruda. E aí ele passa a ter um vínculo, porque ele fica junto. Aí ele fica junto, ele vai para casa e às vezes ele fica anos e anos, até
o desencarne do viciado, do doente, ele fica às vezes na encarnação. Ou não, né? Então cada caso é um caso. Aí vai procurar outro, dá mais trabalho procurar outro. Então, por que eu vou procurar outro alcoólico se já Se eu tem me dei esse? bem com isso. Exatamente, gente. A palavra aqui que mais cabe aí é oportunista, não é? Então, assim, a criatura está ali por uma oportunidade. Muitas vezes, um jovem, ele começa no alcoolismo e aí ele está num bar e tem lá um outro jovem que já desencarnou, um velho, ou uma pessoa, né, que desencarnou em um determinado momento na vida, talvez até por uma questão de alcoolismo, está ali no bar, encontra. Existe uma afinização fluídica, porque isso a gente não pode esquecer que tanto no processo da mediunidade, o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós estudamos aqui, ele traz, né, um caso também assim, que até esse vídeo chamado Sozinho foi baseado no livro Nos Domínios da Mediunidade. E o André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando estuda num capítulo a questão do alcoolismo, o André Luiz pergunta para o Gúbio, lá que é o instrutor desse livro, pergunta, instrutor, mas aqui a gente pode imaginar que esse momento é um ato de mediunidade? É a pergunta que o André Luiz fala, né? E aí a gente viu agora há pouco algumas páginas atrás que ele teve um processo de hipnose, né? Ele entrou também num processo de estado alterado de consciência. Ele teve uma expansão fluídica, uma expansão perispiritual, igual no processo mediúnico. Quando o médium vai, igual não, semelhante, né? Igual não. Mas assim, quando o médium vai, ele fecha os olhinhos e ele se concentra, ele permite essa expansão perispiritual para poder ele receber, né, a influência mental de uma entidade espiritual e ele transmitir o desejo, a voz, a fala, o sofrimento, né, o socorro necessário, né, para receber o socorro necessário de uma entidade espiritual, de um espírito que vem, mas aí ele é passiva por quê? Por um ato de oração, de caridade, né? O médium vai e ele se torna passivo por um ato próprio da sua vontade. O que faz uma pessoa em estado de embriaguez? Ele toma o álcool porque ele quer se sentir também leve, né, expansivo, e aí, de uma forma inconsciente, não é deliberada, não é por um ato de vontade, mas ele se apassiva. O espírito vem e acopla, de alguma forma também muito semelhante à questão mediúnica, e ele começa a viver os desesperos, os estados de mental, de loucura daquela entidade espiritual, porque ele também está mediunizado pelos espíritos vampirizadores. Deu para entender, pessoal? Ok, vamos lá. Continuando, né? As entidades perturbadoras com atitudes sarcásticas gargalhavam de maneira sinistra. Aqui os vampiros eram criaturas também, assim, malvadas, né, gente? Não era um doente simplesmente, não. Antídio ouvia-lhe ecoarem no fundo do ser e gritava tentando investir, embora cambaleante nos algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava, malditos, malditos sejam. Quer dizer, do ponto de vista psiquiátrico, ele estava em surto. Né? Ele já entrou saiu da casinha, né? Saiu da casinha completamente. Então, ele já estava no plano espiritual, gente, projetado no plano espiritual. Ele estava sentindo, ele estava ouvindo, né, as entidades espirituais gargalhando e zombando dele, tá? Infelizmente, a gente vê muito isso na rua. Aqueles nossos irmãos entregues ao alcoolismo. E já nas ruas, você vê os irmãos brigando sozinhos, né? Falando sozinhos, brigando sozinhos, jogando coisas como se tivesse alguém lá conversando com ele. E tem mesmo, sabe? E tem mesmo. A gente vê muito essas cenas tristes, dolorosas demais, né? Muita oração, gente. Olha, em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço, né? Então, assim, é aquilo que eu já disse, não foi por causa do merecimento dele, porque é um rebelde, né? Uma criança rebelde precisando levar umas palmadas, mas, de repente, estava lá, né? Sendo socorrido pela questão do amor da esposa, né? Da família. Continuando, recupera-se e volta mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo.
detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Quer dizer, quantos a gente conhece, gente, quantos às vezes a gente conhece que está nessa situação, né? Então a criatura foge da responsabilidade, não educa os filhos, fica a cargo da esposa, a mulher às vezes se matando de trabalhar para complementar o orçamento da casa, porque está todo o orçamento da casa sendo despejado nos bares, tá? E essas são histórias que a gente conhece muito, tá? Antídio por algum tempo, agora vai começar o veredito, tá? Então, antes disso, tá lá, deixa eu ver se eu acho. Achei aqui no livro, eu não coloquei aqui na nossa. Olha só, vou até ler para vocês, né? O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou: podemos providenciar, contudo, se da outra vez, quer dizer, o amigo espiritual do Antídio perguntou: mas o que a gente pode fazer? Agora a gente vai socorrer de novo. E aí o Calderaro, o mentor, fala, né? Poderemos providenciar, sim, o socorro. A gente vai socorrer. Contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento, há que agir o contrário. Quer dizer, da outra vez a gente foi lá, ajudou para que o organismo dele melhorasse, para que ele ficasse bem, né? Ok. Dessa vez, a ajuda vai ser um pouco diferente, vai ser o contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E olha que lindo, gente. Calderaro é um espírito muito superior. Pergunta para o anjo da guarda do Antídio: de acordo? Quer dizer, essa era uma sugestão, né? A gente vê como os espíritos são muito diferentes de alguns de nós, né? São bem democráticos. Vão lá e perguntam, né? De acordo? Aí, o anjo da guarda fala para ele: perfeitamente. Ele nem hesitou. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. Quer dizer, Calderaro, você é especialista em assistência, né? O que nos interessa é a saúde efetiva do irmão infeliz que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Quer dizer, o que precisa? Ele precisa de um puxão de orelha, que não foi brincadeira, né? E aí o Calderaro fala: Antídio por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. O que ele está falando aí, gente? Ele vai ter um probleminha físico para evitar um problema de um transtorno mental, porque ele estava para quebrar, né? E aí depois, a mente depois que quebra é bem difícil. Quando a gente fala assim, olha, uma pessoa está com demências por sequela de álcool ou drogas. Desculpa aí, tá, gente? Quebrou. Eu costumo sempre falar para os pacientes, a nossa mente é como um buquê de flores amarrado. Pensa num buquê de rosas, assim, com 20, 30, 40 rosas. Lindo, né? Fica lindo esse buquê, não fica? Amarrado com uma fita linda. Então, a gente recebe de Deus um buquê de rosas lindo, amarradinho, fazendo assim uma composição belíssima. Mas às vezes a gente vai, pela nossa incúria, pela nossa bestialidade, o nosso atraso espiritual, a gente fica desatando o nó o tempo inteiro. A gente desata, então a gente pira no abacatinho um pouco, as flores ficam meio assim, aí depois a gente pega e fala, ai, tô com medo. Aí eles vão lá e dão um laço de novo. Aí a gente vai lá e desata o laço. E alcoolismo e drogas, né, e alguns outros processos assim mentais, onde a criatura se atira à doença, né, a estabelecer um transtorno mental importante, a pessoa faz o quê? Ela desata o buquê, pega as flores e joga para cima, né? E aí, difícil depois, né? E o que os mentores estão fazendo ali, nesse momento? Estão fazendo o possível para que o buquezinho dele conseguisse ficar direitinho e belo, né? Por causa dele, gente? Não. Por causa da esposa e dos 2 filhinhos que não mereciam ter papai pirado no hospício, não é? Porque o transtorno mental, infelizmente até hoje, embora seja uma doença também, mas é uma doença que ainda sofre muito preconceito da sociedade. Você falar que o seu pai é um infartado, que o seu pai tem uma sequela de AVC,
E o seu pai tem uma diabetes grave, né? É uma coisa. Tem um peso para a namorada aqui, né? Minha namorada de 16 anos, né? E eu aqui com 18. Ah, meu pai tem uma diabetes. Ok, nossa, que pena. Seu pai tem... Ah, ele anda assim tortinho, ele teve um AVC, ok. Mas vai falar, olha, meu pai tem algumas internações psiquiátricas. De repente, ele está aqui em casa e aí ele pira de novo, a gente interna. É uma judiação, é um preconceito tolo da sociedade, uma ignorância, mas existe sim, não é? Em 1947, quando o André Luiz estava narrando, mais ainda era triste. Hoje um pouco menos, graças a Deus, não é? Então, dito isso, o Calderaro insertou complicado serviço de passes. Olha lá, gente, tem passe para curar e tem passe para dar uma chacoalhadinha, Vai né? educar. Então, assim, Vai educar. Isso. então, olha lá, na espinha dorsal. Daniel, você nunca me aplica um passe, pelo amor de Deus, Daniel. Olha lá, gente, ao longo da espinha dorsal, o Calderaro foi aplicando passe. Aplica-lhe eflúvios luminosos, quer dizer, energia luminosa sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que, em certo instante, acusou parada súbita. O Calderaro teve o poder energético de parar o coração do Antídio. Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Olha a capacidade do espírito desse, gente. É melhor a gente ser amigo deles. Eu estou achando que é melhor, né? Não, Pete? Né? Melhor a gente ser amigo desse pessoal, porque esse pessoal tem um poder sobre nós. Em nome de Deus, sempre. Graças a Deus, né? E por misericórdia. E por misericórdia, né? Misericórdia. Olha lá. Um piedoso cavalheiro, né? Ele começou a gritar. O Antídio começou, me socorre, pelo amor de Deus. Eu me coloquei aqui, me socorre. Nossa Senhora, eu sinto que eu morro, não sei o quê. Alguém que não estava embriagado ali no ambiente do bar, né? Um piedoso cavalheiro, tomou o pulso dele, verificou a desordem do coração e requisitou uma ambulância, né? Em breves momentos, Antídio foi para o hospital para receber socorro urgente, parada cardíaca, infarto do miocárdio, né? Seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. O infortunado amigo, diz agora o Calderaro explicando, né? Será portador de uma doença cardíaca por 2 a 3 meses, aproximadamente. Depois de algumas semanas, o mal-estar vai restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará terrível angústia, submeter-se-á a medicações a regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer suas obrigações sagradas, e a doença acordará seus sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Quantos de nós precisamos disso? Né? Quantos, gente? A gente precisa, aliás, parece que agora já precisa bastante, né? De umas doencinhas assim que é assustadora, né? Daquelas assim que deixa todo mundo com uma máscara, né? Não vou nem tocar no assunto disso hoje, tá? Umas máscaras aí circulando, uns álcool gel, né? E todo mundo morrendo de medo, né? De morrer. Por quê? Porque parece que a humanidade está precisando desses chacoalhões, né? De ficar aí, às vezes, numa angústia danada, da gente precisar ficar com medo, valorizando esse arcabouço físico que cada um de nós temos, né? Pelas bênçãos da misericórdia divina. Então, ele, de repente, ficou nessa situação, porque o Calderaro sabia de antemão que depois de alguns meses lá, ele ia chegar a voltar para casa e o pessoal ia falar para ele assim, ai, Antídio, vamos lá jogar uma, né? Bater umas bolinhas aí, uns snooks, sei lá, umas bolinhas lá no bar. Não, vou não. Mas por que não? Não. Acho que eu não vou não. E não vai, gente. Depois disso, o cara realmente dá uma consertada. E tomara, né? E tomara que dê uma consertada. Né? Muito Porque sincero. quando eu terminei esse capítulo, eu anotei uma frase que eu gostei muito, se você me permite. Sim. Ele fala assim, ó, quando desprezamos a misericórdia, quem nos visita é a justiça. Nossa, que nada isso, né? Chega uma hora que acabou. Tem que fazer alguma coisa. E é tudo por misericórdia. Né? E assim, gente, essa frase também que ele fala é lindo, né? Quando rejeitamos a misericórdia, a justiça que vem, né? É exatamente isso, não é? A justiça que vem é nosso encalço, né? Olha lá o que o André Luiz com os olhos arregalados, aí o Calderaro fala para ele, as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, infligem-lhe a tempestade devastadora.
Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. É lindo, né? É lindo, É lindo, é lindo. né? Então a gente olha isso assim, a gente pede muito a Jesus que nos ampare, que ampare todos os nossos irmãos, conversando hoje, porque um amigo nosso, né, que é amigo nosso do ar, Paulo Mota, o Sérgio nem deve estar hoje aí na nossa turma, porque Não, ele está não. lá acompanhando o Dr. João Lourenço. E aí o Paulo falou, me convidou, e depois eu falei, ai Paulo, a gente vai estar falando do mesmo tema. E o Paulo falou assim, ai Nancy, então vai ter muitos desencarnados ouvindo vocês, né? Eu achei tão bonitinho ele falar. Falou, então a Casa Maria de Nazaré hoje vai estar cheia de irmãozinhos nossos desencarnados pelo drama do alcoolismo, né? E a gente sabe que sim. E a gente pede a Jesus por todos eles, a gente pede a Jesus que nos conceda, né? Capacidade e condição de valorizar a encarnação que a gente tem, a possibilidade de crer em Deus e de ter essa doutrina tão maravilhosa que nos orienta e nos abre, né, a nossa mente para esse arsenal de conhecimento, tá bom, gente? Muita paz, obrigada aí por ter compartilhado com a gente, tá? Beijo para todo mundo, tá bom? Tchau. O que você Tá bom.